Define parameters of program. Olá, eu sou a Priscila Franco, voz da Michael Burnham, e você está ouvindo um podcast da rede Trek Brasilis. Olá, sejam muito bem-vindos ao Balde do Odo, o podcast da rede do Trek Brasilis para falar sobre a melhor série de Jornada nas Estrelas, Star Trek Deep Space Nine. E hoje a gente vai falar sobre o 15º episódio da segunda temporada, Paradise. E aqui comigo hoje está Luiz Castanheira. Oi, Luiz. Direto da caixa quente, meninada. E hoje a gente tem uma super participação especial, Roberta Maná. Muito bem-vinda, Rô. Obrigada por aceitar o nosso convite. Buenas, muito obrigada pelo convite. Falar de Deep Space Nine é sempre bom, até quando o episódio é ruim. Certamente, a gente já se acostumou aqui. Mesmo quando o episódio é ruim, a gente consegue descobrir N coisas para falar sobre ele. Às vezes a gente até melhora o episódio. Sim. Agora vamos ver o que acontece com Paradise. Já de cara, sempre me preocupa quando eu vejo nos créditos a quantidade de gente que tem responsável pela história e pelo roteiro. Porque daí a gente já imagina que a coisa foi reescrita algumas vezes. E isso sempre, eu acho que isso sempre dá uma prejudicadinha no episódio, né? Então a gente tem a história do Jim Trombetta e do James Crocker. E o roteiro é do Jeff King e do Richard Manning com o Hans Baylor. O legal é que o Richard Manning e o Hans Baylor são uma dupla de escritores que escreveram vários episódios da TNG juntos, eram companheiros ali de escrita, e aí a partir desse episódio, o Ira convidou-os para eles virem escrever para Deep Space Nine. O Richard Manning não aceitou, o Hans Baylor a princípio também não, mas ele acabou entrando na 4ª temporada, e depois mais para frente ele virou o parceiro de escrita do Ira. 6ª, 7ª temporada tem diversos episódios que os dois escreveram. E aí, além disso, a direção é do Corey Allen. Mas então vamos falar sobre Paradise. Rô, já que você é a nossa convidada especial desse episódio, fala um pouco assim sobre as suas impressões iniciais desse episódio. Então, como eu já assisti ele tantas vezes, eu já nem lembro qual foi a minha impressão inicial. Mas assim, a verdade é que quando eu comecei a assistir Deep Space Nine, eu achava que todos os episódios ruins, o problema era comigo, sabe? Eu pensava, não, deve ter algum sentido nesse episódio, deve ter alguma coisa aí, mas tá, depois eu comecei a aceitar que eu posso não gostar. E esse é um desses que, assim, eu não me lembro, mas acho que ele nunca fez muito, não é que não tenha feito muito sentido, mas assim, não é um episódio que eu acho um episódio interessante, sabe? Bom, na verdade, assim, a história eu acho interessante, mas ela, eu acho que fica muito preto no branco, sabe? Aquela coisa, tipo, muito maniqueísta, assim. Então, acho que isso me tira um pouco o interesse assim, do episódio. Eles queriam oferecer coisas interessantes, mas o que era interessante de verdade, eles acabaram não evoluindo muito na história, né? Eu acho que a grande questão dele é a tecnologia versus você viver uma vida simples sem tecnologia. Mas eu acho que isso acabou ficando meio à parte do episódio, e o que ficou forte mesmo foi a maneira ali como quase que uma seita que a Alixus trata a comunidade dela. Eu acho que essa foi meio que a sua sensação também, não, Castanha? Acho que o problema é ela ter criado quase que um experimento ali, né? Ela é uma pessoa que aproveitou a cultura, aproveitou a tecnologia federada e desenvolveu algum tipo de filosofia para fazer uma coisa totalmente à parte da tecnologia. Basicamente sequestrou um grupo para forçar experimentalmente a validade daquela teoria. É um negócio muito pesado
pesado que eu não sei se é bem capturado. Eu acho que essa parte de ser tão pesada a esse extremo não é bem capturada, porque ao final você não sente essa força porque o grupo não reage, o grupo meio que aceita, não, tá, valeu, foi legal, valeu a pena, tá tranquilo, você vai responder e tal. Isso é um problema. A outra coisa é que ser um ardil meio que enfraquece um pouco a coisa toda, né? Você apresentar como um vilão propriamente dito, que está estabelecendo aquilo ali como quase que um experimento para desenvolver a teoria, também eu acho que é um problema. Eu acho que acaba você gastando muito tempo para você ter aquele dispositivo, ao invés dele simplesmente cair no lugar que tem propriedades naturais. Seria muito mais natural, mais orgânico fazer isso. E talvez a terceira coisa que eu acho ruim é que, além de ter atores muito ruins, na cena final existe uma direção ali frouxa, os atores também não colaboram, pode ter umas reações muito qualquer nota ali no final do discurso da Alexis. Isso é bastante ruim. Esse negócio do core, como é que a gente pode traduzir o core? O núcleo da pessoa, não sei, né? Esse valor nuclear. Eu acho que eu já ouvi essa história aí em coaches, essas coisas. Eu não sei muito bem do que se trata. Aí eu coloco um pouquinho da etiqueta do tema atual. Não sei muito bem se foi bem posto, se foi assim, vanguardista nesse sentido. Mas aí que tá, você não tem acesso àquele grupo. O que mudou tanto assim? O que aquilo trouxe para eles naquela comunidade? A gente não tem uma noção clara do que é aquilo. Eles são muito distantes, muito superficiais e tal. Então, e acho que esse é o básico que realmente me afasta do episódio, assim. As 3 coisas que realmente me distanciam. 2 coisas que o Castanha falou que são bem interessantes, assim. Eu acho, assim, a premissa interessante, essa premissa de que ela teria criado tudo, assim, eu até acho isso interessante, mas, assim, no início do episódio, a gente vê várias pessoas muito ansiosas para saber como é que tá a vida lá fora, como é que estão os jogos, como é a moda, sabe? As pessoas querendo e demonstrando algum tipo de saudade da vida anterior delas. E aí chega no final, quando elas têm a oportunidade de sair, todo mundo imediatamente aceita ficar lá, porque sim. E aquele discurso da Alexis, para mim, também é meio esquisito no seguinte sentido. Ela fala, tipo assim, o jeito que ela fala é como se a vida de todas as pessoas que estão lá fosse completamente sem sentido, fosse uma vida chata, e a gente acompanhando, por exemplo, todas as outras séries, na verdade, a gente acompanhando essas outras séries, a gente vê que cada uma das pessoas que é mostrada, ou pelo menos a maioria delas, fora o Barclay, tô brincando, elas têm um propósito, elas têm família, elas gostam do trabalho, se elas não gostarem do trabalho, elas podem mudar o trabalho, sabe? Então, assim, pra mim ficou muito distante de tudo que a gente enxerga, sabe, nas séries. Então, isso daí também foi uma coisa que me tirou um pouco do episódio, digamos assim. Eu vejo meio que talvez tenha sido mesmo uma lavagem cerebral ali. Vamos pensar, são 10 anos que eles estão ali ouvindo a Alixos falando a mesma ladainha, entendeu? Então eu acho que quando eles tiveram a oportunidade de sair, ninguém consegue. E aí que talvez o episódio tenha falhado, que como o Castanha falou, talvez se tivessem descoberto antes, por exemplo, se não tivesse tido toda a parte da Dax e da Kira, ela não mandou o Runabout embora, o Runabout ficou lá em órbita, porque do tipo, não tinham como eles se comunicar. Deixa lá, uma hora acaba a energia, sei lá, o negócio vai embora. Tendo um tempo maior para que as pessoas discutissem sobre isso, sobre essa possibilidade de ir embora, sobre o fato dela ter enganado eles todo esse tempo, entendeu? E aí a gente veria melhor, talvez, essa coisa da lavagem cerebral, do poder que a Alixos tem sobre as pessoas, o quanto que ela conseguiu atingir. Então, talvez fosse mais interessante. Ou então, até mesmo, de repente, alguém fala, não, eu quero ir embora. Ou de repente, assim, a dupla O'Brien com o Joseph era muito interessante. Podia ter tido mais coisa com o deles Joseph, não parece que ele sofreu lavagem cerebral. Não, exatamente. Isso eu mencionei, eu achei meio frouxo isso. Tanto que no final é ele que meio que toma pra ele a liderança ali, rapidamente. E tem um episódio que me parece
parece que fala um pouco disso, assim, do que a Mari tá falando de uma forma mais interessante, que é o Masterpiece Society, acho que é o nome do episódio de Voyager. Eu sou péssima com nomes. Mas acho que é esse o nome do episódio. E que É a Voyager... TNG, não? É TNG? Masterpiece Society é da TNG. Ah, então tá, isso, Então é você isso aí. tá achando, você tá pensando no episódio e tá usando outro nome. Aí, Não, mas é esse mesmo, que é um episódio em que eles chegam num planeta que acho que eles estavam na iminência da destruição, sei lá o que, alguma coisa assim, e eram super xenófobos e tal. E era justamente porque eles não queriam nem que as pessoas soubessem que existe vida fora do planeta deles, né? Para ninguém querer sair e tal. E na verdade, todas as pessoas lá, elas eram criadas para exercerem uma função, e se alguma pessoa saísse, tudo desmontava horrivelmente. Mas assim, acho que nesse episódio, acho que a partir da metade desse episódio, desse Masterpiece Society, tu começava a ver os questionamentos das pessoas, sabe? E que moravam lá, e poxa, mas se a gente fosse embora? E aí eu acho que tinha um pouco mais, claro, não vinha para esse lado tanto da tecnologia, mas vinha para o lado da curiosidade das pessoas e tudo mais, que é uma coisa que eu poderia esperar também que fosse explorada, sabe? Num episódio com essa temática. Enfim, tratar um pouco mais sobre essa questão, tá? Mas a tecnologia em si é ruim, ou é a forma como a gente utiliza, como a gente deixa ela dominar a vida, enfim, acho que tinha outros enfoques. Acredito que eles passaram muito tempo sem lembrar de como era a vida deles, mesmo porque a líder lá, com certeza, não deixava que eles ficassem lembrando. Ela devia falar, não, o passado é o passado, a gente tem que se preocupar com o que a gente tem agora, a gente precisa sobreviver aqui. Aí eles chegando e trazendo essas lembranças, seria legal ter uma conversa. Ah, não, eu lembro que eu fazia isso, fazia aquilo. Poxa, mas aqui eu tenho isso e aquilo. Hoje eu gosto mais do que eu tenho aqui do que eu tinha antes. Faria muito mais sentido. Ficaria menos pesada essa coisa, porque no fim ficou assim, ela é uma super vilã que prendeu todo mundo ali, que embora ela tivesse uma ideia boa, de uma vida boa, ela não deu a escolha para nenhum deles inicialmente. Ninguém estava ali porque quis, igual ela queria. E aí fica uma coisa meio vazia mesmo. Teriam tantas oportunidades aí de tornar a história mais interessante, e eles acabaram seguindo por essa linha, e ficou ela no embate com o Cisco, e ela é a mauzona, não sei, meio que esvazia até a ideia dela de uma vida melhor, uma vida mais simples, uma vida sem correria, sem você ter que sair para lá e para cá, muito embora não seja uma vida fácil ali, né? Exatamente pelo fato de você não ter ferramentas para te ajudar, nem nada. E agora eu acho que o que mais pega, talvez, seja a questão da saúde ali, eu acho. Porque pode chegar uma hora que não sobra ninguém, ou sobra pouca gente que não vai dar conta de se autossustentar ali. Vocês não acham, assim, que também ficou meio esquisito isso, ela achar que só com aquele pouco de gente, quanto tempo ela achava que eles iam sobreviver ali nessa comunidade? Castanha, você pensou alguma coisa um pouco sobre isso? Eu acho complicado isso, né? Inclusive, é claro que eu conheci o episódio, né? Já tinha visto. Mas eu imagino que vendo a primeira vez, saber que ela poderia ter feito algo diferente para aquela moça que morreu, talvez fosse até um negócio melhor do que mostrar daquela forma, a gente só saber no final, né? Para fechar a trama toda, né? Deles não terem dos phasers parar de funcionar, os tricollers parar de funcionar. Ou seja, teria que ser uma estrutura um pouco diferente, talvez. Não sei se com flashback, eu não sei se um grupo menor, eu não sei se comer as cenas da Dax e da Kira, porque alguma coisa, sendo um episódio de 45 minutos, alguma coisa teria que ser comida aí, entendeu? Para jogar mais de uma maneira mais cristalina a lavagem cerebral, maneira mais cristalina o peso daquilo ali poderia ter com ela, que é uma coisa muito, né? A gente combinou de vai viver na floresta, tudo comuna florestal, vai todo mundo viver na floresta, mas não tem um dispositivo lá que tudo que a gente levar não vai funcionar. Vai ter que ser radical, só que ela não fala pra ninguém e provoca a situação pra todo mundo sem ninguém saber. Eu acho muito restrito, acho que a história não respira, eu acho que teria que relaxar algumas dessas restrições pra conseguir fechar uma trama, pra ter essas marcações de trama mesmo, de seus comunicadores, do explorador e tal. Fica um negócio, não serve bem a filosofia, a discussão da tecnologia, aí enfraquece muito o episódio, aí
fica muito pobre, realmente. Ou, por exemplo, eu pensei agora, por exemplo, ela não manda o Runabout embora. E aí ela sabe que ali tem as condições e, de repente, é o filho dela que fica doente. Aí ela ficaria na coisa de, eu posso usar isso para salvar meu filho, mas aí eu vou ter que mostrar para todo mundo que, na realidade, eu que estou bloqueando a tecnologia e tal. Porque, no fim, até o Cisco fala para ela, se que fosse mexer em alguma coisa, seu filho, né? Se fosse seu filho, eu teria deixado ele morrer. Casualties were inevitable. I had to accept that from the start. What if it were your son who had been sick? Would you let him die too? Yes. For the sake of the community. Mas é muito fácil você falar isso se você não está vivendo e é fraco, a situação. Né? Dramatizar isso é uma coisa. Ela falar ali uma frase já preparada para subir, para levar uma cana, Sim. Não tem muito. Aliás, a coisa do Runabout, uma nave que ela nunca ouviu falar na vida, como é que ela subiu, como é que ela mandou pro sol, sabe? Uhum. Não sei, tem alguma coisa aí que... Alguma mágica se deu aí, né? Entendeu? Alguma mágica se deu aí, porque ela fala... Eu não lembrava quem tinha feito. Eu achava que o outro carinha tinha ajudado. Eu não lembrava direito do final. Mas não, ela fala que eu que resolvi a parada. Eu falei, cara, o que essa mulher fez? Ela tinha um comunicador, ela sabia a senha do explorador, ela conseguiu reprogramar uma nave que tem 2, 3 anos, a gente estava ali há 10... Sabe, também aquela coisa, emporcalhar a trama de maneira, acho que sujar a trama de maneira desnecessária. Meio que já dá a dica, não é por aí, tem que fazer de outra forma, mas fizeram assim. Talvez para ter aquela sequenciazinha lá da Dax e da Kira, alguém achou que teria que ter alguma sequência diferente e tal. E falando da Dax e da Kira, assim, eu sempre gosto quando as duas estão conversando, tal, no início ali, você vê que a Dax sempre tá sabendo de tudo, né? A Kira pergunta, quem que é esse cara aí que vem aqui? Não, é o cara que joga pôquer, ele só não é melhor do que eu, e aí ele quer jogar com Cisco, e depois elas no Runabout. Eu gosto desses pequenos momentos, assim. Vem cá, eu não revi o comecinho, eles estão no quadrante alfa ou no quadrante gama? Eu acho que é no alfa. É alfa, perto da entrada do buraco de minhoca, mas eu entendi que eles estavam no alfa. Né? No gama seria forçar demais, tá? Mas voltando a essa coisa da Kira e da Dax, pra mim foi, embora seja completamente sem sentido, não é totalmente sem sentido, mas tipo assim, é meio perdido assim no episódio, né? Tu vê que fica claro. É a minha parte favorita do episódio, por isso, assim, eu adoro a relação das duas. Eu acho essa trama, assim, da caixa, das punições e tal, eu acho tudo tão meio no episódio. Pra mim, a melhor parte é da Dax e da Kira. Eu gosto quando a Dax fala que a Kira quer... A Kira é sempre suicida total. A missão mais difícil, eu vou, eu não tenho medo. Pode me mandar que eu vou. Aí a Dax, não, mas eu tenho uma solução melhor. Eu sou oficial de ciências, é a minha função achar uma solução melhor, né? E a Kira, então tá bom, vai. Então, não preciso ser teletransportada em dobra pro Runabout do lado, né? Once we're a beam, match our speeds exactly and I'll transport over. Like hell you will. Sorry, I'm the ranking officer here. At Warp, I wouldn't be in such a hurry to volunteer. You got a better idea? I'm the science officer. It's my job to have a better idea. Não que o jeito que a Dax arranjou também fosse dos mais seguros, mas é engraçado isso daí. Eu adorei aquilo que a Dax falava, tipo, se eles estiverem num bom dia, né? Se eles estivessem no bom dia quando eles fizeram, se eles foram bem, fizeram tudo direitinho, aí vai dar tudo certo. Deixa eu só concluir a minha sessão de nitpick. A mulher, ela conseguiu um jeito do Rio Grande não abrir as comunicações para Kira entrar com a senha dela e falar para simplesmente a nave parar. Pois então ela foi a mulher tão poderosa, ela fez uma macumba tão grande com o Rio Grande, ele ficou até raso, né? Que nem aceitar o comando da Kira o bicho aceitava mais, tiveram que parar o negócio, como se fosse
Não, na realidade, eles nem mostraram ela tentando isso. Nem É tentaram, esquisito. né? Não. Seria mas meio acho que óbvio você se comunicar com... Mas eu acho que elas devem ter tentado, sim, gente. Não é possível. Não, Eu no prefiro episódio não não acreditar. Só No não episódio mostrou não como se fosse. mostra. Eles trataram como se fosse uma nave qualquer, não fosse uma nave deles. Né? Aham, exato. Aí não tem sentido. É a minha nave, pô. Então supõe-se que ela modificou os códigos de alguma maneira. Né? Não sei como, né? Do tipo, a pessoa é Tem a menor pessoa ideia. que odeia tecnologia, é um gênio em tecnologia. Aparentemente, sim. Mas aí é que tá, me pareceu, tudo me leva a crer que sim, que ela fosse um gênio, porque inclusive foi ela que criou o campo do odônico, Verdade, não sei, Não, ela ser um gênio, eu até entendo. O que eu acho difícil é ela conseguir fazer o que ela fez com esse Runabout. Não, isso eu concordo. Nisso totalmente estou de cara, acordo. Como é que ela fez isso? Tipo, como é que ela chamou? Ela tinha um rádio ali, sei lá, podia ter, amanhã... sei lá, sumido uma das insígnias, né? Um dos comunicadores do Cisco ou do O'Brien, ou ela tivesse confiscado deles, entendeu? Parece que não foi o caso. Não foi o caso, porque os dois estavam com os comunicadores, né? Então, eu também, outra coisa, eu não entendi também o raio de ação do campo de amortecimento. Eu não entendi se você andasse, sei lá, 10 quilômetros, 20 quilômetros, você conseguiria se livrar do campo. Né? É possível, porque eu não sei nem por que eles não pensaram nisso. Também não foi discutido no episódio. Não. Foi mencionado. Isso para mim foi o que eu menos entendi, na verdade, foi o porquê do Cisco e do Miles se submeterem a ficar naquele lugar, tipo, porque eles poderiam perfeitamente ter dito, não, então tá bem, muito obrigada por terem nos recebido, mas a gente não quer, dar a gente volta aí. Vai dar o rolê. Falou, valeu. Porque eles falam assim, a gente tá cercado desse pântano que tem esse negócio aí, que é o que tá interferindo. Por que eles não pensaram, bom, se a gente sair, passar desse pântano, pode ser que a interferência passe. Né? É mais um probleminha que mais uma coisa. É mais um negocinho. Quanto mais a gente pensa, mais o negócio vai ficando esquisito. Não, né? é porque mesmo se a pessoa refletir, ela vendo o episódio assim, meio sem compromisso, isso começa a incomodar. Tipo, o ombro sobe assim, você tá vendo teu ombro sobe. Aí a tua mão direita é puxada pra frente de algum jeito, você percebe que tem algo que não tá funcionando. Aí você fica, a roupa de baixo do mais é bonita. Charmosa. Aquilo é que é o macho poderoso, né? Assim vai. E o coitado coisas aleatórias, né? É ele que ultimamente tem ficado sem roupa. Lá em Rivals ele também tira a camisa. É o homem do povo, é o trabalhador. Mas assim, eu gosto bastante do Cisco. Eu acho que mostra bem a faceta dele, né? Inicialmente ele tá empolgado, ele é receptivo àquela comunidade, entender como é que eles conseguiram sobreviver ali, vai ajudar e tal, até o momento em que ele vê o Stephen saindo da caixa, e aí ele começa a perceber que o negócio é mais embaixo, que tem coisa esquisita por ali. E aí ele escutou antes do filho da Alixis falando que ele nunca tinha comido comida sintetizada. Então, todos aqueles livros deixados ali, com os diários dela, com os pensamentos dela, ele lendo tudo. Então, ele meio que começa a juntar as peças e começa a ver que tá uma coisa esquisita. E eu gostei, assim, da atuação do Avery Brooks, aquela cena em que ele não arreda pé, não bebe água, não tira o uniforme. But you do have to show us that you're open to it. A good start would be to get rid of the uniform. I'll leave you these clothes. Once you've changed, you can have this water. Eu acho que são coisas assim que mostram como o Cisco é forte e tem o seu pensamento e não deixa que qualquer coisa o faça mudar de opinião ali. Rose, você acha isso também do Cisco? Acho isso. Ajudou a mostrar um pouco mais dessa faceta dele? Eu acho que sim, acho que mostra a força do caráter, né? Acho legal, assim, eu acho que fica dentro do personagem, dentro de tudo que a gente já conhecia até esse
ponto e vai conhecer depois ao longo das 7 temporadas. A única coisa que eu fico pensando, assim, primeiro, né, como eu falei, essa coisa do porquê deles não terem saído, e ela que né, que pensou em tudo e tal, como ela não se deu conta que talvez aquelas pessoas realmente não fossem moldadas para isso, né? Talvez eu imaginasse que uma pessoa que bolou todo aquele plano, que tenha toda essa percepção e tal, que ela tivesse a percepção de que não, esses dois aqui não tem jeito, e talvez eles vão ser menos nocivos para a comunidade se eles voltarem de uma vez, sabe? Isso daí era uma coisa que eu pensaria. Era justamente o contrário, né? Exato. Era mandar os dois de volta o mais rápido, já que ela teve acesso, Isso. era mandar os dois de volta o mais rápido possível, né? O raciocínio dela foi... Eu não sei se aí você pode, alguma personalidade tão extremamente narcisista, não, eu vou dobrar quem aparecer aqui. Eu acho que sim, uma arrogância, né? Aí ela já se pensa como uma pessoa maior do que a vida, isso aqui é o paraíso, meu domínio, sou... É verdade, não tinha pensado nisso, mas faz todo sentido. Ela fala no final, talvez uma mentira possa levar a uma verdade mais importante. Então ela achava que o que ela estava fazendo era correto. E o pior é que, como foi muito abrupto o final, muito rapidamente, todos resolvem, assim, não é que todos resolveram ficar. Na realidade, o Joseph falou, não, a gente vai ficar. A Cassandra reclamou um pouquinho ali, né? Você mentiu pra gente. Mas o Joseph fala, não, nós vamos ficar, essa é a nossa comunidade. Ninguém discorda. E aí, assim, valida o ponto dela. É que muitos filmes setentistas, assim, de horror ou de suspense, de temas similares, tem filmes de horror com temas similares dos anos 70, o final, muitas das vezes, era pegar a criatura e esquartejar, basicamente, acabar com ela, liquidar ali. Tipo, o Joseph chegaria assim, Cisco, o seguinte, pode ir, deixa ela com a gente. Entendeu? Se fosse manter a atmosfera, né? Olha, mas pela passividade dessas pessoas, eu acho que eles teriam mantido ela como líder se ele não tivesse levado. Sim. Então, muito obrigada, inclusive. No máximo, ela teria que entrar na caixa, ficar ali, sair da caixa, pedir desculpa e dizer, não, mas a gente precisa continuar sobrevivendo aqui, faz todo aquele discurso de que a gente criou tanta coisa, vocês são melhores do que antes, né? E que a vida é horrível de você. Também é complicado. Claro, teria que vender essa ideia de que eles estão de fato melhores em algum sentido, que não é, tudo muito genérico. Tecnologia ruim, vamos vir no mato. Vamos pegar um ancinho lá improvisado, ancinho de mão, assim, vamos lá e tal. Voltando um passo do Avery Brooks, acho que o episódio não ajuda, mas eu acho que o que pediram dele ele mandou bem. E é interessante como é que ele é natural para fazer as coisas físicas, assim. O plantio, arrumar as coisas, plantar, colher, até a coisa da caixa. Lá nos aposentos, que o permitido, ou na semana ele estava mais inspirado, se você compara com como foi ruim a interação dele em Second Sight com a mulher, né? Aqui eu achei ele super natural, ele estava ali com pele de fora, estava gostosinho, aí a moça chegou, Cisco, eu tô com um cremezinho aqui, aí ele olhou para ela assim, não, deixa aí, não precisa passar não. A moça mandou, aí ele bota o uniforme, interessante, né? Esse simbolismo. Bota o uniforme e vai lá falar com ela. Essa cena boa também, eu acho que foi bastante bem. Apesar do episódio não ajudar, mas eu acho que o que pediram para ele fazer, ele fez muito bem. O Avery Brooks, assim, a coisa física, ele tem muita facilidade, assim. Pegar o martelo, carregar coisa, puxar, fazer força, brigar. É muito natural para ele. Então, o que foi pedido, entrar naquela caixa, aquela joelhada ali, ele vai procurando um jeito de descer e se arrastar para a caixa. Eu achei bem bolado. Achei bem bolado o jeito que ele desce. Não, como é que eu vou entrar na caixa agora? Eu não consigo ficar em pé. Aí ele vai, entorta assim, desce. Aí ele dá um jeito de entrar e a gente vai com ele até ele fechar e ficar tudo escuro. Eu acho que ele mandou bem. E é interessante que a gente tinha falado lá no podcast do The Alternate, que ele fala pro Odo, do pai dele, que a gente meio que supõe que o pai não é vivo. E nesse aqui, de novo, a gente tem uma ceninha que meio que leva a crer isso. Porque ele fala assim, meu pai era chefe de cozinha
cozinha. Percebi. Tempo verbal. Não tinha dado conta disso. Ele fala de 2 irmãos, né? Não, ele fala brothers. Ele não diz a quantidade. Mas se ele tinha irmãos, no mínimo são 2. Né? Eu acho que no total são 2 irmãos e uma irmã, se eu não me engano. Isso eu já não lembro. Assim, eu acho que sim. Mas a gente ficou conversando, Rô, no The Alternate, né? Porque a maneira como ele conta pro Odo, quando o Mora tá doente lá na enfermaria, e ele fala, não, eu passei por isso, meu pai ficou muito tempo, ficou doente, ele não tinha mais força e tal. E meio que dá a entender que o pai teria falecido, porque até aquele momento eles não... estavam criando ainda o personagem, tudo, e contaram como se o pai fosse falecido. Mas aí, depois, mais pra frente, eles resolvem que eles precisam da figura do Joseph Sisko, mas como eles nunca falaram em tela, não, meu pai morreu, aí fica aquela coisa meio esquisita. Mas ainda assim fica bem, porque quando a gente conhece ele já tá doente, né, eu acho. Ele tá em tratamento, não tá? Sim. Acho que teve um episódio que ele quase morreu, acho que é falado no Homefront. E ele tá doente naquele momento, doenças de idade, assim. Isso, daí ele não vai se tratar, tem toda uma briga entre eles, né, que ele não tava vendo médico como deveria. A única coisa que nesse ele fala, meu pai era chefe de cozinha, e na realidade o pai ainda é. O restaurante ainda tá lá, né? Plantava os próprios legumes, as próprias verduras. Né? Mas isso também são coisas assim, sei lá, é um retcon que é inocente, porque até aquele momento não tinha necessidade da figura paterna. E aí depois eles arranjaram um episódio que isso fazia sentido, e eu acho que a presença dele foi, todas as vezes que ele apareceu, foram interessantes. A gente perdoa. Pô, isso aí não é nada. E falando da família Sisko, a gente teve, embora o Jake não tenha aparecido, teve uma coisa muito bacana da conversa do Sisko com o O'Brien, querendo empurrar o Jake para fazer tipo estágio com o O'Brien. Porque Jovem aprendiz. O jovem aprendiz, que o Sisko tem ainda na mente, acho que não só a gente que assiste, mas todo mundo que participa, né, que é personagem de jornada, acho que todo mundo tem que estar na frota. Sim, sem perguntar, né, pra pessoa. If it's an imposition... No, sir, it's fine. You're sure? I'm sure, Commander. Jake's a good fellow. I'll enjoy working with him. I don't want you to make it easy for him, Chief. He has to know what it takes to make it in Starfleet. I'll have him up to his elbows in thorium grease, sir. It's not going to be easy for him. He placed in the lower third of his age group in mechanical aptitude. Oh, good for him. So did I. You? Come on. No, it's true. It wasn't until I got to the Cardassian front I found out I had talents I never knew I had. Mas isso aí eu acho uma das belezas da série, porque eu não lembrava direito, eu sabia que tinha alguma coisa nesse sentido, não lembrava exatamente do que era. Eu falei, era isso. É negócio de aprendiz com o O'Brien. Porque o cara muito que você entra na frota. Chega um momento, pai, não é isso. Não, cara, tá tudo bem também. Sim, e eventualmente quem entra na frota é o Nog. Eu acho. E o legal é que depois, pouco tempo depois, eu acho, aparece justamente o Jake com o O'Brien, ajudando o O'Brien, né? E aí eu acho que naquele episódio que eles estão naquele lugar onde era Mining Facility, no Civil Defense. E aí então aparece o desdobramento desse diálogo, né? Bem legal. Sim, sim. Eu gosto bastante. Toda a relação, sempre que aparece o Jake e o Sisko, é difícil ter uma cena que seja ruim, que seja desperdiçada, que não tenha um desenvolvimento de personagens. Dessa vez aqui não teve isso, mas teve essa conversa em que o Jake está inserido e que faz parte do futuro dele. Não da maneira como o Sisko imagina ali, mas ele é um cara flexível nesse sentido, né? Ele não é aquele cara, não, você tem que entrar na frota. É que você põe em contexto, o contexto era o Wesley. Sim. O Wesley era filho de 2 oficiais de média para alta patente, era prodigioso e foi para academia, queria ir para academia de qualquer jeito. Né? Então a referência na época
desse episódio era o Wesley. Então, será que não sei o quê, mas aí teve esse twist aí. Do Jake e do Nog também faz parte dessa história. Tem uma trivia que eles falam que o Cisco fala, não, porque o Jake tá crescendo tanto, toda semana ele cresce 1 centímetro, porque na realidade eles não esperavam que o Cyril Clofton fosse crescer tão rápido. O moleque estava crescendo muito, ficando muito alto. Então eles até acho que tiveram que inventar essa coisa dele já começar a ter uma profissão, que ele vai ser mais pra frente e tal, porque o tamanho dele já não condizia mais com as histórias que eles estavam contando. Ele já tinha mudado um pouco aquela coisa dele ter a namorada, e aí agora eles tiveram que mudar um pouco, né, isso daí. E eu acho interessante também pensando nesses desdobramentos do Jake, é que lá pelas tantas, quando o Jake sai, né, e vai para a primeira missão realmente perigosa dele, né, que é aquela com o Bashir, que eles estão naquele cerco, né, quando os Klingons, eles vão ajudar, acho que na verdade o Jake, ele já, nessa temporada, ele já sabia, já estava estudando para ser jornalista, né, então ele vai acompanhar o Bashir numa chatice qualquer de medicina, e aí quando eles voltam, recebem pedido de ajuda, né, e aí eu acho muito legal, assim, porque ali eu acho que talvez o Cisco percebesse, assim, tá, mas realmente eu queria que ele fosse da frota, porque ele entra em pânico, né, ele entra em parafuso ali, com o fato do Jake estar em perigo, não ter notícias, né, aquela função toda, assim. Então acho que também tem aquela coisa da expectativa versus realidade, né, o pai queria muito que ele fosse da frota, e o filho resolveu não ser da frota, ai, que pena, mas e aí, tu queria mesmo, sabe? Mas aí ele resolve virar correspondente de guerra, que também não é muito fácil, né? Pior é que é. Não. A gente chega lá. Chegaremos. Castanha, tem mais alguma coisa aí que você pensou sobre o episódio, tal, que a gente ainda não falou? Não, eu acho interessante eles nunca perderem de vista o passado do O'Brien na campanha da Guerra Federada Cardassiana, e mostra que ele é competente nessa coisa, porque se você fica falando, você começa a botar trivia, começa a botar história pregressa e não mostra o cara fazendo alguma coisa de guerrilha ou de guerra mesmo, o cara tem a capacidade de sobreviver numa situação extrema, não fazer com Kung Fu, sei lá, mas saber fazer. Então mostra que você poderia ser um cold open, né, que antes de entrar qualquer, digamos, a trama do episódio, ele fala da história, como é que ele virou oficial de operações na Rutledge, né, conta a história toda, como é que ele fez aquele milagre do transporte, aí depois no chão mostra como ele deu o golpe certinho na cabeça do cara, pro cara mostrar o machucado e o cara desmaiar, depois mostra o cara, ele dando aquele truque lá, ficando dando o cuecão no cara, e o cara disparando a flecha lá do uniforme dele, ele conseguindo se virar bem, na experiência e na malandragem, entendeu? Então eu achei legal, isso é legal também. Isso aí eu posso dizer, isso aí construiu mais o personagem, porque eles voltam sempre nisso, e cada vez que voltam eles colocam mais coisa, entendeu? Até chegar tipo em Pocknor, que ele vira quase um duro de matar lá dentro da estação, na Pocknor. Ou seja, eles sempre voltavam nisso, era tipo um porto seguro pro personagem, um homem comum, e tinha esse passado ali bem pesado e que era mostrado. Ele é capaz de fazer tudo isso. Não é só de boca, e é bem legal. Eles sempre retornam com propriedade nisso. Tem uma sequência, né? É um soldado mesmo. Ele é um soldado. E tem uma sequência disso, porque em Armageddon Game a gente vê um pouco disso. A hora que ele pega o Julian e fala, não, vamos pra superfície, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, né? Se você pegar cada episódio, esse é sempre o Porto Seguro do O'Brien. Se você pegar, eu acho que eu falei isso. Se você voltar no The Seed, eles voltam nisso, de alguma maneira. E daí vai. Então, eu acho isso sólido pra caramba, porque é seguro, mas não é uma iteração, não fica sempre no mesmo lugar. Porque acho que a cada vez que eles voltam, eles conseguem introduzir alguma coisa nova. Então, eu acho que isso é bem legal. Não é só aquela coisa, ele tem um negócio. Faz o negócio dele aí. Cada episódio ele faz o negócio dele aí. Mas só faz o negócio dele aí. Não sai do lugar. Mas eu acho que nesse caso sai do lugar. Vai mostrando, ele faz isso, ele faz aquilo outro. E é coerente com a história pregressa. Tem a historinha, eu fiz isso assim, e tem mostra que realmente ele é um soldado, ele é um veterano de guerra. Então isso eu acho legal. Em termos de caracterização mesmo, isso é caracterização clara. Isso é caracterização. Continuidade de 7 anos.
Isso é caracterização. Então isso é uma coisa boa que esse episódio tem, apesar do episódio em si ser claudicante. Isso é muito legal. Eu nunca tinha pensado nessa faceta, assim, do O'Brien, porque ele sempre foi o personagem que eu menos gostei de Deep Space Nine, então eu nunca me preocupei muito em analisá-lo. Os episódios que são mais focados nele foram episódios que eu dificilmente assisti mais do que uma vez. Então, é interessante quando a gente começa a analisar do começo da temporada e vai vendo toda essa evolução, começa a fazer muito mais sentido algumas coisas. Sim. Então, até eu fiquei pensando nisso e até comparando com alguns outros personagens. Na verdade, sim, eu gosto de todos. De Deep Space Nine, eu sou muito fãzinha, assim. Mas, por exemplo, eu gosto do Bashir, mas pensando sobre essa perspectiva que o Castanha está comentando, assim, de como muitas vezes a gente fica vendo sempre a mesma faceta do personagem, o Bashir é muito isso, assim, até um certo ponto, sabe? O Bashir, ele é esse cara que a gente só vê ele sendo brilhante, né? Até a gente chegar e descobrir que ele tem um passado que não estava bem explicado, e aí como ele vai lidar com os aumentados, enfim, aí tem alguma evolução, mas até um certo ponto ele era só aquele egocêntrico que se acha horrores e sempre tem a solução para tudo, né? Enfim. Ele então, demorou para engrenar. Então, assim, mais assim, fazendo essa análise de outros personagens, pensando nessa coisa do O'Brien, que desde lá de TNG, a gente já via que ele tinha esse passado de estar na guerra contra os cardassianos, e, enfim. Não, é bem interessante mesmo. Mas vamos lá, então. Vamos falar as notas do episódio. Castanha, quantas estrelas você dá para o episódio? Esse vai ficar com 2. Por exemplo, do Cisco, é mais o Avery Brooks do que o Cisco e essa coisa do O'Brien. Isso aí garante umas 2 estrelas pra mim. Mas o episódio é muito problemático. E você, Rô? A gente faz aqui a gradação de 0 a 4 estrelas. Então, eu tô entre 1,5 e 2, porque assim, acho que uma serve para sub-rosa, alguma coisa assim. Mas acho que 1,5 tá bom, assim. Maravilha. Castanha, obrigada pela participação, pela nossa conversa. É sempre muito bom estar debatendo aqui contigo. Valeu. E eu descobri, quando esse pessoal vai escrever temporada de Mystery Box, eles entram naquela caixa e escrevem tudo ali. Isso é na pressão. É na pressão ali no calorzão. Enquanto não terminar de escrever, não pode sair da caixa. Não sai. Fica ali dentro. Por isso que chama Mystery Box. É isso aí. Rô, muito obrigada pela sua participação. Foi muito bacana ter você aqui com a gente hoje no Balde. Eu que agradeço pelo convite. E obrigada a você que ficou nos escutando até agora. Não deixe de comentar o que você achou desse episódio, das nossas opiniões, lá na página do trekbrasilis.org e também na nossa página do YouTube. Inclusive, não deixe de assinar o canal e de deixar o seu like. Muito obrigada e até daqui 15 dias. Valeu!